No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do Farmácia em Dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais um episódio imperdível. Eu sou o Dr. Fábio Ribeiro, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, e é um prazer para mim estar aqui hoje para discutirmos um tema de extrema importância para a saúde pública: as drogas Z e K. Nesse episódio, contamos com a presença de um grande especialista, o Dr. Rafael Lanaro. Dr. Rafael é presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia e ele nos ajudará a entender melhor os riscos dessas substâncias e o papel fundamental do farmacêutico na prevenção e identificação de intoxicações. Como profissionais da área da saúde, sabemos que o uso indiscriminado de substâncias psicoativas é um problema crescente, com implicações diretas na saúde física e mental da população. As chamadas drogas Z e K, substâncias de abuso que estão associadas a sérios riscos à saúde, são uma preocupação cada vez maior para nós farmacêuticos, pois é nossa responsabilidade não só tratar, mas também prevenir e orientar sobre as consequências do uso abusivo dessas substâncias. Dr. Lanaro, é um grande prazer tê-lo conosco hoje para falar sobre esse assunto tão relevante. Então, vamos começar aqui, entendendo aí melhor essas substâncias. Desde já eu agradeço imensamente a sua participação, a sua presença aqui em nome da diretoria do CRF São Paulo, E a gente já inicia aqui mandando para você a primeira pergunta, doutor? O que são drogas Z e K e como elas se diferenciam em relação aos seus efeitos no organismo? Muito obrigado desde já, doutor. Bem, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, ao Dr. Fábio, colega de profissão aí, por comandar essa sessão tão importante para nós farmacêuticos, para toda a comunidade que atua em saúde pública. Então, a gente vai discutir um pouco aí a respeito dessas duas substâncias que estão em evidência, que são as drogas K e as drogas Z, Parece até substâncias que a gente acaba banalizando por chamar por siglas, mas, na verdade, tem uma relevância muito importante em questões de saúde pública. Então, primeiramente, definir o que são as drogas Z e K, começando pelas drogas Z. As drogas Z são fármacos hipnóticos utilizados principalmente para o tratamento de insônia. E todos nós sabemos que distúrbios de insônia é algo que vem acometendo muita população brasileira, principalmente depois da pandemia, onde a gente vivenciou aí momentos de restrição, de lockdown, ficando em casa, onde o padrão de qualidade de sono foi prejudicado. Nós temos também a questão de desordens de ordem psiquiátrica, como depressão, ansiedade, e também o uso excessivo de computadores, celulares por altas horas da noite, o que faz com que essa qualidade do sono ela perca. Então, isso fez com que a população brasileira tivesse muitos transtornos aí relacionados a quadros de insônia. E aí que entram as drogas Z, que são essas substâncias utilizadas para esse propósito, e são, nada mais nada menos, elas começam com a letra Z. Entre elas, a de maior relevância para a nossa saúde pública, que seria o Zolpidem. Também nós temos a Zopiclona e a Zaleplona. Então, essas substâncias de uso terapêutico, elas ganharam muito destaque. Então, essas substâncias, elas agem principalmente como moduladores do receptor GABA, que é um aminoácido inibitório do sistema nervoso central, o qual vai provocar sedação e também indução do sono. Importante relatar que, em doses terapêuticas, em um período curto de tratamento, ali, algumas semanas, elas vão ajudar muito no quadro de insônia. Mas, quando utilizados de forma inadequada, principalmente em doses elevadas ou por períodos longos de tratamento ou uso abusivo, isso inclui meses, até mesmo anos, elas vão causar principalmente tolerância e dependência. Por exemplo, existem relatos de consumo diário de mais de 50 comprimidos de Zolpidem para esses pacientes ou usuários de forma abusiva
dessa substância da droga Z, tá? Geralmente, os sintomas de intoxicação para a substância Z, para as drogas Z, elas podem depender principalmente em relação ao tempo de uso e da quantidade administrada. Então, em casos leves de exposição, nós vamos observar principalmente sonolência, confusão e letargia. Já em casos mais graves, com uso crônico e doses elevadas, a gente observa principalmente ataxia, que seria aquele andar cambaleante, a psicose, seguidos também de hipotensão e bradicardia, poder evoluir para casos mais graves como lesão renal aguda, anemia hemolítica, a metahemoglobinêmia, ou seja, quando você tem a oxidação do ferro 2 da hemoglobina em ferro 3, e isso desencadeia o quê? A diminuição do transporte de oxigênio pelo organismo, tá? E casos mais graves pode levar, sim, à depressão respiratória e, né, a parada cardiorrespiratória. Tá? Então, essas são as drogas Z. Já as drogas K, né, então, a gente pode assim dizer, é um termo popular utilizado aí por muitos pesquisadores aí, por pesquisadores não, pela população leiga, né, que são os canabinoides sintéticos. Então, os canabinoides sintéticos, eles têm esse nome de droga K porque é o nome de rua dessa substância. Então, a gente tem K2, K4, K9. O que é importante dizer é que não existe uma distinção entre o que tem na K2, K9 e K4. Isso é apenas dito popular, é um dito leigo, né? Então, pesquisas feitas por farmacêuticos que atuam na perícia criminal mostram que não tem nenhum tipo de padrão, tá? E é importante dizer que essas drogas K são canabinoides sintéticos e eles são classificados como NSPs, ou novas substâncias psicoativas. Atualmente, nós temos mais de 300 diferentes tipos de canabinoides sintéticos. E muitos desses canabinoides sintéticos, eles são encontrados em misturas com outros canabinoides sintéticos e até mesmo com outras substâncias psicoativas, o que faz com que seja muito difícil o nosso papel aí de diagnosticar essas intoxicações e até mesmo de detectar quais são os efeitos e riscos dessas substâncias. Então, diante desse fato, é importante a gente dizer, primeiramente, desmistificar que canabinoides sintéticos, eles não podem ser chamados de maconha sintética, tá? Conforme uma nota técnica conjunta entre o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, juntamente com o Conselho Federal e também a Sociedade Brasileira de Toxicologia. Então, é importante a gente desmistificar que maconha é um tipo de composto e canabinoides sintéticos é outra substância, não tem relação alguma, tá? Esses compostos sintéticos, né, eles vão atuar principalmente como agonistas totais do receptor canabinoide do tipo 1, que é localizado aí no nosso sistema nervoso central, tá? Então, por ser um agonista total, ele vai desencadear aí 100% da sua atividade, né, do receptor. Diferentemente do que a gente observa para o delta-9-THC, que é a substância psicoativa encontrada na maconha, na cannabis sativa, o qual vai ter um efeito como um agonista parcial, ou seja, a sua ativação no receptor vai ser ali em torno de 50% mais ou menos, tá? Então, esses compostos, os canabinoides sintéticos, das drogas K, eles vão produzir efeitos imprevisíveis, como agitação intensa, psicose aguda, taquicardia, hipertensão arterial, alterações neurológicas e diversos tipos de surtos psicóticos. E diferentemente da intoxicação por cannabis sativa, por maconha, canabinoides sintéticos podem sim evoluir para a fatalidade, ou seja, pode levar à morte, em casos dependendo da substância que foi encontrada, tá? Diante desse quadro clínico que foi reportado, dos efeitos das drogas K, se a gente for ver, ele é totalmente diferente do quadro clínico de intoxicação pela maconha, né, produzida aí pelos fitocannabinoides. Então, a gente observando os efeitos das drogas K, elas são mais semelhantes aos efeitos de uma intoxicação por anfetamina do que por maconha. E isso é importante a gente dizer por quê? Porque muitas vezes quem está atendendo uma intoxicação,
ele pode confundir que aquela intoxicação é tipo anfetamina e não de uma substância, né, como um canabinoide sintético, a droga K. Ou seja, então, em resumo, o que a gente pode ter? Que as drogas Z, elas são utilizadas tanto como fármaco, como medicamento, e também o seu uso indiscriminado e uso adulto, também classificado como uma droga de abuso. Então, as drogas Z podem levar a um quadro de depressão e hipnose, né? E isso vai desencadear, com o seu uso crônico, uso contínuo, um risco elevado tanto de tolerância, dependência e também abstinência ao uso dessas substâncias. Já as drogas K, elas não têm qualquer tipo de aplicação terapêutica. Você não encontra a droga K, né, em farmácias, em drogarias. Ela tem um uso totalmente proscrito, ou seja, substâncias proibidas da sua comercialização, e são substâncias de forma como agonistas, né, de receptores canabinoides e vão desencadear efeitos bem mais próximos de uma intoxicação por anfetamina do que propriamente dito aí para uma intoxicação por maconha. Perfeito, doutor Rafael. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que me surgiu aqui enquanto você fazia essa explicação tão perfeita e tão bem feita. Em relação às drogas Z, doutor Rafael, há relatos também que o uso terapêutico dessas substâncias também pode levar à amnésia também, né? Como é que está sendo relatado isso daí, doutor? A gente observa o uso, né, terapêutico do Zolpidem, dependendo, obviamente, da condição individual daquele paciente, e, obviamente, com interação com outras substâncias, principalmente com álcool ou outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, isso pode desencadear, né, quadros de amnésia. E, diante desse efeito adverso, a gente tem detectado, né, alguns casos de Boa Noite Cinderela, onde o Zolpidem ele vem sendo utilizado como uma substância facilitadora do crime. Né? Então, mais uma situação que a gente vê aí, não somente do uso abusivo para ter efeitos psicoativos, mas também para a questão relacionada a crimes, né? Onde você tem ali a sedação ali do paciente, da vítima, no caso, e até mesmo a amnésia, o que vai dificultar qualquer tipo de reconhecimento por parte da vítima do seu suposto agressor. Doutor Rafael, uma outra pergunta aqui para o senhor. Com o aumento, como já disse, né, do consumo dessas drogas, quais têm sido, então, os dados mais preocupantes em relação às intoxicações? Nesse sentido, você poderia compartilhar, então, alguns números ou tendências que evidenciam o impacto dessas substâncias aí na saúde pública, doutor? Ótima pergunta, Fábio, extremamente importante, né? Então, referente às drogas Z, especificamente, a gente não tem os números ali que mostram essa intoxicação por droga Z. Por quê? Eu já vou explicar em decorrência das circunstâncias de intoxicações que a gente atende. Mas o que chamou a atenção são os dados da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estimula, né, que calcula ali cerca de 13,6 milhões de caixas de Zolpidem, principalmente, foram vendidas em 2018, e 2 anos depois, em 2020, esse número saltou para 23 milhões de caixas consumidas. E até o presente momento, ou seja, isso representa o quê? Um crescimento de aproximadamente 71% em poucos meses. Tá? Então, e depois de 2020 até tempos atuais, a gente percebe o quê? Que esse número de 20 milhões, ele jamais abaixou. Né? E isso fez com que a Anvisa até mesmo mudasse, né, a forma de comercialização do Zolpidem, obrigando, assim, a necessidade de retenção de receita do tipo B. Foi uma atuação ali que a Anvisa fez, detectando esse aumento significativo aí da comercialização e consumo das substâncias Z, né? No caso aí o Zolpidem, que é o que a gente tem maior prevalência. Mas já em termos de intoxicação, o que é importante dizer, né, também, além de eu atuar na Sociedade Brasileira de Toxicologia, eu também sou farmacêutico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Então, é importante a gente relatar que a principal causa de intoxicação no Brasil e no mundo é por medicamentos. E o que vem chamando nossa atenção são o aumento que a gente vem tendo nos últimos anos.
praticamente todos os centros de intoxicação no país registram esse aumento significativo das intoxicações por medicamentos. Só por uma base, em 2025, o Ciatox de Campinas ele vai ter um aumento de 100% de atendimento das intoxicações quando comparado a 2022, que foi o ano da pandemia. E medicamentos está em primeiro lugar. E quais são essas circunstâncias? As principais circunstâncias das intoxicações desses medicamentos, a gente tem aí, principalmente por questão relacionada a acidentes, depois tentativa de suicídio e também uso abusivo. Por si só, a gente já mostra a importância dos centros em atuar e o papel do farmacêutico para tentar prevenir essas intoxicações. Entre as substâncias mais detectadas de intoxicação no centro de toxicologia, a gente destaca os benzodiazepínicos, nós temos depois alguns analgésicos e anti-inflamatórios como paracetamol, e depois aqui nós temos aí uma série de outras substâncias e também entram as substâncias Z. Por que é tão difícil a gente ter uma estatística relacionando as substâncias Z quando a gente fala de medicamentos? Porque geralmente nas intoxicações onde a circunstância é uma tentativa de suicídio, a gente tem principalmente o uso concomitante de outras substâncias psicoativas. Então, isso dificulta muito a nossa estatística. Mas é importante dizer que essas substâncias estão sempre presentes aí nesses atendimentos. Isso também vem de encontro com os dados do meu doutorado, que eu monitorei alguns casos de tentativa de suicídio, analisando matriz queratínica, ou seja, eu analisei amostras de cabelo, onde a gente tem uma correlação, a cada 1 centímetro de cabelo, quando você corta ele próximo ao couro cabeludo em direção à ponta do cabelo, a cada 1 centímetro de cabelo equivale a 1 centímetro a 1 mês de exposição. Então, o que eu percebi quando eu monitorei, eu fiz análises toxicológicas em cabelos de pacientes que tentaram suicídio, a gente viu muito que o zolpidem era uma substância detectada nesses pacientes em pelo menos 7 segmentos, ou seja, 7 meses. E isso é um fator problemático, porque a gente vê que o uso terapêutico do zolpidem e outras substâncias da classe Z, eles não são de uso contínuo, de uso prolongado. Eles têm o seu uso restrito ali a poucas semanas. Então, por si só, a gente já detecta o quê? Um padrão exacerbado de consumo ao longo de meses desses pacientes que tentaram suicídio. Então, isso já é um sinal de alerta. Em relação às substâncias, às drogas K, aí nós temos uma falha mais importante. Por quê? Em relação dos dados epidemiológicos. Hoje, o único dado epidemiológico de intoxicação por drogas K, quem faz muito bem isso é a Prefeitura de São Paulo. Então, eles vêm publicando relatórios semestrais dos canabinoides sintéticos que foram detectados amplamente na região central da cidade de São Paulo. E o pico de efeitos, o pico de notificações dos canabinoides sintéticos, das drogas K em São Paulo, eles ocorreram principalmente nos anos 2023 e 2024. O que a gente observa agora é uma diminuição dos casos notificados de intoxicação por drogas K. No entanto, eu deixo um alerta por quê? Essas substâncias, essas intoxicações, elas são subnotificadas. Em qual circunstância? Como eu falei, essas substâncias, drogas K, canabinoides sintéticos, novas substâncias psicoativas, nós temos mais de 300, 400 diferentes moléculas. E o que acontece? Você precisa de laboratórios de toxicologia, onde o farmacêutico atua, para poder desenvolver essas metodologias e conseguir ter o quê? Dados epidemiológicos fidedignos. É preciso que esses laboratórios, em âmbito de hospitais, em âmbitos forenses, tenham capacidade técnica para detectar essas novas substâncias, essas novas drogas K. Por quê? Porque o fenômeno das novas substâncias psicoativas, elas vêm de uma seguinte lógica. O traficante, quem sintetiza essas drogas, eles geralmente acompanham a legislação pertinente de cada país. Então, dando um exemplo, o traficante, ele sintetizou um novo canabinoide sintético e ele observa se no Brasil ele é de uso proscrito. Então, ele vai lá na portaria 344 e ele olha, essa molécula aqui, dando exemplo, o MDMB
5-bromopinaca, que é um exemplo de canabinoide sintético, ele percebe que no Brasil não é proscrito. Então, o que ele faz? Ele vai mandar para o Brasil aquela nova substância. E aí mobiliza o quê? Todas as equipes de farmacêuticos e médicos e profissionais de saúde que atuam em hospitais, em laboratórios, em clínicas, para você detectar essas intoxicações, para você diagnosticar, para você tratar. Aí você notifica a Anvisa vai lá, faz inclui na portaria 344 e ela é considerada de uso proscrito. O que acontece? A substância começa a desaparecer do nosso mercado, do mercado brasileiro. E no mês seguinte, na semana seguinte, uma nova substância, um novo canabinoide sintético, ele aparece. Então, por isso que muitas vezes, desculpa também, nós temos também a questão de uma nova forma, porque o canabinoide sintético ele pode ser encontrado em formas diferentes, ou seja, misturado com extratos de erva, ou em papéis, ou em selos do tipo blotters, né, papéis de microponto, por exemplo, ou seja, em formas distintas. Então, nesse lag de tempo, quando você tem a diminuição ou substituição, pode ser que você tenha uma estatística, né, ou dados que são inconclusivos. Então, por isso que é importante que os profissionais estejam sempre alertas, né, com os relatórios, por exemplo, das polícias. Atualmente, nós temos, né, o sistema de alerta rápido, que é um sistema, né, do Ministério da Justiça do nosso país, que, em tempo recorde, contribui aí para a divulgação de quais são essas novas drogas que vêm circulando, para que toda a comunidade, para que todo o país possa se preparar, em todos os profissionais de saúde também, para lidar com essas substâncias. Então, em resumo, né, esses padrões, né, de exposição, tanto às drogas E quanto canabinoides sintéticos, em relação ao seu uso indevido, eles representam, sim, um impacto real e crescente para os serviços de saúde e também vigilância epidemiológica. Bom, doutor Rafael, dito isso daí, né, todas essas explicações que você deu, quero tirar uma outra dúvida contigo. Além da identificação dos casos de intoxicação, o que podemos fazer para alertar a população sobre os perigos do uso indiscriminado dessas substâncias, né? Ou seja, como o farmacêutico pode atuar na educação em saúde e na prevenção aí junto aos pacientes? Muito importante essa consideração, Fábio, é a questão de que a educação, né, educar a população é uma das ferramentas mais poderosas que nós farmacêuticos nós temos, né? Então, o farmacêutico ele pode conduzir campanhas de conscientização sobre os riscos das novas substâncias psicoativas, ele pode orientar pacientes, né, durante ali a sua atenção farmacêutica, durante ali, né, a sua dispensação, sobre quais são os riscos do uso prolongado das substâncias Z, das drogas Z. Ele pode esclarecer quais são os sinais de intoxicação, o que fazer em casos de intoxicação e também colaborar em escolas, comunidades, serviços básicos de saúde, o qual o farmacêutico ele faz, né, um papel importante nas equipes multiprofissionais. Então, sempre integrado a essas equipes e também ao CIATOX, né, que são os Centros de Informação e Assistência Toxicológica, o farmacêutico ele se torna uma ponte entre informação confiável e redução de danos causados por essa substância. E isso ajuda a prevenir tanto o abuso de medicamentos quanto a exposição de drogas sintéticas vendidas no mercado ilegal. Quais são as principais orientações que você entende que o farmacêutico ele deve dar aos pacientes e, claro, à sociedade em geral, sobre o uso responsável, né, de medicamentos e de substâncias aí psicoativas? Então, primeiramente, Fábio, esse assunto ele é fascinante, ele é importante, de relevância para nós farmacêuticos e para toda a comunidade, né? E o que eu deixo aqui de mensagem, né, para os nossos colegas farmacêuticos são pelo menos 7, né, mensagens curtas. Primeiramente, uso de medicamentos somente com prescrição e orientação do médico e farmacêutico. Confie no seu farmacêutico. Segunda questão, não compartilhe ou reutilize prescrições de terceiros. Terceiro item, evite o uso concomitante dessas substâncias com qualquer outro tipo de substância psicoativa e também, principalmente, o álcool. Tá? Isso aumenta riscos de intoxicação. Quarto item, não interrompa repentinamente, no caso da substância Z, o uso de hipnóticos ou sedativos que foram utilizados por semanas ou meses. Sempre procure orientação para redução gradual
né, pois a retirada dessas substâncias de forma abrupta, ela também é perigosa. Quinta recomendação, mantenha sempre medicamentos em local seguro e fora do alcance de crianças e adolescentes, pois parte dessas intoxicações são intoxicações acidentais por crianças. Sexta recomendação, procure ajuda ao primeiro sinal de perda de controle, sintomas estranhos ou comportamentos, tá? E por fim, em caso de suspeita de intoxicação, procure um serviço de emergência e notifique o centro de intoxicações. O papel do farmacêutico é reforçar essas mensagens, orientar a família e atuar como uma ponte para cuidados especializados quando necessário. Excelente, Rafael, excelente. Eu só tenho a agradecer você, né? Agradecer em nome do Conselho, em nome da nossa diretoria, que compartilhou aqui tanto conhecimento conosco. Eu confesso que aprendi muito, né? E tanto conhecimento importante aqui, principalmente com os nossos ouvintes. Quero agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam aqui nesse episódio e esperamos que as informações discutidas aqui ajudem, claro, né, a fortalecer a atuação dos farmacêuticos na promoção da saúde e principalmente na prevenção das intoxicações. Dr. Rafael, de coração, gratidão, muito obrigado realmente e um forte abraço a todos e até o próximo episódio do nosso podcast Farmácia em Dia. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, abraço, até logo.